presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o fim da guerra na Ucrânia e declarou que o fim do conflito deve acontecer em breve. Você, Luiz Felipe Dávila, quantos anos nós não escutamos posicionamentos parecidos? Será que agora vai? É difícil, Caniato, é muito difícil, por uma razão muito simples. A melhor analogia para poder resolver a questão da Ucrânia é a Guerra das Coreias. Você tem que ter um armistício, um truce, que você reconhece que você vai perder parte do território, os ucranianos, porque não tem jeito de recuperar todo o território, isso aí não vai estar na mesma negociação. E, ao mesmo tempo, a Rússia está enforcada economicamente. A Rússia está numa situação lamentável, perdendo os jovens cada vez mais nessas batalhas infundadas, não consegue ganhar 1 milímetro mais de território. Então, a Rússia precisa deixar de ser enforcada economicamente por essa guerra. E a Ucrânia precisaria aceitar perda de território temporário, né, que assume. As Coreias nunca chegaram à conclusão de que um aceitaria a fronteira do outro, né? Então, assim, mas é o único jeito de chegarmos ao termo. Então, Caniato, eu acho isso muito difícil. Agora, que a perda de apoio político de Vladimir Putin na Rússia cresce a cada dia essa insatisfação, porque tem inflação, tem perda econômica, tem gente morrendo. E não dá mais para esconder que não tem gente morrendo. E a Ucrânia, do mesmo jeito, a Ucrânia está numa situação muito complicada. É um país que vem sofrendo muito e explicar para o seu povo que nós vamos ter que abrir mão de território em nome da paz também não é uma missão politicamente fácil. Pois é, e a Ucrânia, em determinado momento, ali perdeu o apoio de muitos países europeus, né, que no início injetavam cifras enormes, né, para ajudar a Ucrânia nesse enfrentamento, mas que agora muitos começaram, inclusive, a repensar e a modular esse tipo de ajuda. Eu achei interessante quando o Dávila mencionou os jovens perdidos pela Rússia. Recentemente houve uma mudança legislativa para mudar a classificação de jovem. Então, eles subiram a idade dos jovens para 39 anos para conseguir chamar um número maior de pessoas para servirem ao Exército. É igual tirar as pessoas da pobreza no Brasil, né? Na caneta, exatamente. Isso. Pegaram a ideia da Dilma. Koba, como é que você avalia essa situação do conflito no leste europeu? O fator Estados Unidos, que em determinados momentos muitos entendiam que Donald Trump conseguiria colocar um ponto final nessa guerra que já ultrapassou acho que 4 anos, né? Eu me lembro bem, no início desse conflito eu estava aqui na Jovem Pan, mas há dúvidas em relação à resolução, né? E o quanto o fator Donald Trump será determinante para isso. Olha, Caniato, o presidente americano, ele fez sua campanha falando inclusive desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dizendo que se fosse ele o presidente no lugar do seu opositor, não teria havido esses conflitos todos mundo afora, e de que ele em algum momento também estava pronto para resolver os conflitos mundiais todos. O fato é que os anos passaram e ele não conseguiu levar a cabo essa promessa de ser um propagador da paz. A gente viu, inclusive, no conflito com o Irã, ele saindo perdendo, falando mais do que fazendo, do ponto de vista da solução, do ponto de vista da resolução dos problemas. Israel está até agora, por exemplo, em conflito com o Hezbollah lá no Líbano, e o Donald Trump não conseguiu encerrar em definitivo os conflitos mundiais, e não vai ser esse que ele vai conseguir do dia para a noite, ou da noite para o dia, resolver a situação da Ucrânia, até pelas suas ligações com o Putin, que tem ali, de alguma maneira, os interesses comerciais, econômicos muito mais relevantes do ponto de vista das potências mundiais com os Estados Unidos do que propriamente a Ucrânia. Fato é que a Ucrânia ficou abandonada pelos seus parceiros de primeira hora, que eram justamente os países da OTAN. O bloco militar bélico não teve condições, não sei se por falta de interesse ou por falta de força mesmo, de dar o apoio necessário ao Zelensky. E agora a Ucrânia já perdeu. A Ucrânia perdeu esse conflito, apesar de muitos crimes de guerra, crimes que, se a gente tivesse organismos internacionais fortes, colocariam o Putin atrás das grades, mas a gente não tem. É tudo uma espécie de ficção jurídica que dá a ele uma condenação que nunca vai ser cumprida.
pelo Tribunal Penal Internacional, e hoje o que se precisa é achar um caminho viável para acabar o conflito, cedendo o que precisa ceder, como no caso o território, boa parte do território ucraniano, à Rússia de fato, e de repente até um compromisso aí de não relação com os blocos militares globais, como no caso a OTAN. Aliás, essa é uma das grandes preocupações do Putin, né? De não ter perto do seu quintal alguém que possa invadir a Rússia. Mas há muitas idas e vindas nessas negociações, né, Bruno Musa? E há também muitas críticas na comunidade internacional à maneira como Volodymyr Zelensky conduziu essas tratativas e negociações. Em muitos momentos ele se expôs e saiu derrotado, principalmente daquela visita a Donald Trump, aquele bate-boca com Donald Trump e J.D. Vance. Daquele conflito eu acredito, obviamente, que ele saiu derrotado, mas eu vou fazer o contraponto aqui. Eu não acho tão óbvio que a Ucrânia vai perder assim, não. A máquina de guerra da economia da Rússia, ela está realmente numa situação complicada. São 4 anos e, pelos números que são divulgados, principalmente até os números oficiais, há uma contradição nos números, claro, entre os extraoficiais e o oficial, mas mesmo olhando os oficiais, já mostram, como o Dávila muito bem colocou, uma deterioração da atividade econômica, em que hoje grande parte das receitas que o governo da Rússia tem é de uma maquinária de guerra. Só que você começa a perder esse tipo de ação, ainda mais com a falta de mão de obra. Você citou um caso, por exemplo, de aumentar a idade das pessoas de jovens para atrair pessoas para o exército. Só que eles estão captando pessoas de outros países. Nós vimos relatos importantes de cubanos que foram para lá, de brasileiros, de venezuelanos que foram para lá, e inclusive mais próximos ali da região também, importando de países próximos, pobres ali no entorno, com promessas de que teriam trabalho e quando chegam lá servem ao exército. Então, me parece que eu não sei quem vai terminar vencedor, mas eu não acho mais tão óbvio quanto eu achava um tempo atrás que a Ucrânia perderá isso. Eu acho que ninguém apostava, eu era um deles, que a Ucrânia conseguiria segurar durante tanto tempo, e agora, inclusive, o que nós vemos nos últimos dias e semanas foram várias refinarias da Rússia sendo atacadas pelos militares de Kiev, da Ucrânia, e, consequentemente, atingindo de frente a indústria da própria Rússia. Então, eu não acho tão óbvio como a maioria tem colocado. Pois é, mas muitos falam que a região de Donbás está praticamente perdida para os russos. O Dávila quer fazer um complemento nessa discussão, sobretudo em relação a Volodymyr Zelensky, Dávila? Não, a questão da guerra da Ucrânia não é só uma coisa do entendimento do presidente Donald Trump com o Putin e o Zelensky. Isso envolve 2 outros grandes atores que não estão na mesa da negociação e que precisam estar. Primeiro, a Europa. Essa é uma guerra na Europa. A Europa está apavorada com essa guerra. Porque a Polônia pode se sentir que é a próxima, as repúblicas bálticas podem ser a próxima a ser atacada pela Rússia. Então, querem uma garantia que não ocorrerá outra atuação militar da Rússia no próximo tempo. Então, a Europa precisa estar nessa mesma negociação. Não adianta. E a Europa precisa estar aí com o chapéu de OTAN. E aí, os Estados Unidos vão entrar nessa aliança com a OTAN, com a Europa, para garantir o pacto feito entre Rússia e Ucrânia? Esse é um ponto fundamental. E o segundo ator, que ninguém está tratando aqui, que é fundamental, é a China. A China que está sustentando a Rússia. Se não fosse a China comprando produtos russos, dando dinheiro para o russo, comprando petróleo russo, não teria dinheiro para a Rússia continuar mantendo a guerra. Então, nós temos 2 problemas aqui. Onde é que está a Europa? Onde é que está a China? E se Donald Trump vai estar como um dos membros da OTAN para garantir a integridade territorial da Ucrânia no pós-guerra?